Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar quais são os 6 princípios que podemos utilizar dentro do Anki Flashcards para podermos aprender qualquer coisa muito mais rápido, tá? Não são princípios inventados na minha cabeça ou por pessoas que usam o Anki, tá? Todos eles têm fundamento científico que foram extraídos de um livro que eu estou lendo chamado Fixe o Conhecimento, que eu ainda quero fazer uma resenha desse livro aqui no canal, um livro que para mim é a Bíblia do Anqueiro. Então, todo o meu conteúdo que eu vou fazer a partir de agora sobre o Anki Flashcard vai ser com base nesse livro, tá? Porque assim a gente não vai ficar naquela de o que o fulano que usou o Anki que passou, fez, ou o ciclano, ou o que o outro anqueiro ali está fazendo, o que o outro estudante ali está fazendo. A gente não vai ficar nessa. A gente vai usar estudo científico para podermos melhorar o nosso estudo, o nosso desempenho nos estudos utilizando o Anki Flashcard. Então essa vai ser uma das propostas do canal, trazer aí um embasamento, tá, mais robusto, um embasamento científico para melhorarmos o desempenho dos nossos estudos. Vamos lá. Primeiro princípio é a recuperação de informações. Quando a gente for estudar com o Anki, a gente tem que ter a seguinte premissa na cabeça: a gente está usando o Anki para recuperarmos uma informação. Parece óbvio o que eu estou falando, mas o ato de lembrarmos, tá? Recuperar a informação é simplesmente lembrar. O ato de lembrarmos faz com que o nosso cérebro percorra diversas rotas, tá? Dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Rotas essas que estavam apagadas e ele começa a clarear essas rotas, né? Ele começa a passear ali pelas conexões neurais do nosso cérebro. E quanto mais nos forçamos, tá, para lembrar, mais ele potencializa todas essas conexões, todas essas rotas. E mais vivo fica o conhecimento após a lembrança vir à tona, após o conhecimento vir à tona, e mais sólido, mais consistente fica esse aprendizado. Então não se preocupe se você está demorando muito para lembrar um cartão, tá? Muitos anqueiros podem achar que estão fazendo um cartão ruim porque não lembraram rápido da resposta, quando você não deve se preocupar com isso, porque o ato de forçar a memória a lembrar potencializa demais o conhecimento, torna ele muito mais duradouro. E você se lembrar rápido de uma informação não é simplesmente um ótimo, um excelente sinal, porque a informação ela pode estar na sua memória de curto prazo, tá? Aquela memória como se fosse a memória RAM do computador, que você reinicia ele e apaga tudo. Você acaba de estudar um conteúdo, a matéria está na sua memória de curto prazo, tá? Mas depois que se passa alguns dias, essa informação ela some se você não revisar. Então, você pode fazer o seu Anki ali depois de 24 horas, lembrar rápido ali da informação e falar: opa, essa informação aí, esse cartão está ótimo porque eu lembrei rápido, mas a informação ainda está na sua memória de curto prazo. Então não tenha medo de forçar a lembrança, isso é excelente para quem usa o Anki Flashcards. Um segundo princípio muito importante para quem usa o Anki Flashcard é o princípio da reflexão. Quando estamos estudando algum conteúdo, devemos refletir o máximo possível sobre aquilo que estamos estudando. Então não basta você ler a sua pergunta, né, ver aquela respostinha rápida e sair para o próximo cartão. Você pode, ou melhor, deve fazer uma reflexão, mesmo que seja bem rápida. Reflita, associe com coisas que você já sabe. Imagine aquele conteúdo que você está estudando na prática. Reflita rapidamente e siga para um próximo cartão. Mas não se esqueça de refletir sobre esse conteúdo. O terceiro princípio é o princípio do espaçamento. É claro, o próprio Anki Flashcard já faz o espaçamento. Porém, o que eu quero ressaltar aqui é que, segundo a ciência, a forma de estudar através de espaçamento, de revisar através da revisão espaçada, vem se provando que é a melhor forma de se fazer revisão. Então não podemos negligenciar o espaçamento. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem anqueiros, tem estudantes que simplesmente deixam de fazer o Anki todos os dias, deixa acumular cartão,
quer mexer no espaçamento sem ter um embasamento teórico, uma fundamentação plausível para mexer no espaçamento. Então, respeitar o algoritmo do Anki, respeitar o espaçamento, o agendamento que ele está nos mostrando é de extrema importância, tá? Eu já vi pessoas falando assim, não, você não tem que zerar o Anki todos os dias, você pode fazer o Anki só no dia do cronograma lá, vamos supor, você tem que estudar quarta-feira Direito Constitucional, então só vou fazer o Anki quarta-feira de Direito Constitucional. Meu, você está desrespeitando o princípio do espaçamento, que é de extrema importância, independente de você usar o Anki, tá? Vamos supor que não existisse o Anki, não existisse uma ferramenta, um algoritmo que espaçasse o conteúdo. Você ia ter que dar um jeito de manualmente espaçar o conteúdo para você poder revisar de forma ativa, para você poder recuperar essa informação e consolidar o seu conhecimento. Então, respeite o princípio do espaçamento. O quarto princípio é o princípio da diversificação. Quando nós diversificamos a forma com que nós estudamos, o nosso conhecimento se potencializa. E como a gente pode aplicar isso no Anki, tá? Primeiramente eu vou explicar o que seria diversificação dentro de um esporte como a musculação. Vamos supor, você vai treinar bíceps. Você não vai ficar fazendo o mesmo exercício de bíceps todas as vezes que você for treinar bíceps. Você vai variar os movimentos, você vai variar os aparelhos. Tá? A pessoa que vai treinar boxe, ela não fica só socando o saco. O atleta de boxe, ele tem que variar aquele treino. Ele vai bater saco, ele vai bater a manopla, como se fosse um suporte que o treinador coloca nas mãos, e o atleta tem que ficar golpeando. E o treinador, ele vai falar, agora você vai bater aqui, 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 vai mudando o alvo. Tá? E depois o atleta ele vai fazer um treino de pular corda, ele vai fazer um sparring, que seria uma simulação de luta. Isto é, há uma diversificação no treino para que melhor ali seja o desempenho do atleta. Nos estudos é a mesma coisa, a gente tem que diversificar a forma que a gente estuda. E o Anki ele é perfeito para a gente fazer essa diversificação, porque no Anki a gente pode colocar perguntas e respostas que são poderosíssimas, a gente pode colocar omissões de palavras. Quando a gente omite ali uma palavra, uma lacuna, a gente força muito o nosso cérebro a lembrar. E lembra do princípio da recuperação de informações, que é o primeiro, que é a gente forçar o cérebro a lembrar? A omissão de palavra ajuda muito isso. Quando a gente cria essa lacuna, a nossa leitura desacelera, o cérebro passa a prestar mais atenção, a focar mais no conteúdo. Isso daí é literalmente a tradução de um estudo ativo, de uma revisão ativa. É o foco, a atenção total ali para recuperar aquela informação. Vamos variar perguntas e respostas, omissão de palavras, imagem occlusion, você omitia uma parte de uma imagem, de um mapa mental. Você até mesmo colocar algumas questões no Anki, por que não? Não vamos encher o Anki de questões para ele não ficar lento, mas variar o modelo de criação de cartões, não se amarrar a apenas um padrão, achando que aquele padrão é o melhor, porque você viu A ou B falando que é o melhor. Diversificar potencializa o nosso desempenho não só nos estudos, como nos esportes, na música. O violinista, a pessoa que toca um violão, ele vai diversificar os acordes, vai diversificar as músicas que ele toca para ele estar se desenvolvendo. Então tudo na vida tem que haver diversificação para podermos evoluir. O quinto princípio que podemos utilizar dentro do Anki Flashcards é o princípio da intercalação. O que seria esse princípio? Intercalar as disciplinas, não ficar esgotando disciplina por disciplina. Por exemplo, eu vou bater meu deck de português, eu vou bater meu deck de constitucional, e depois vou passar para o deck de administrativo. A intercalação, ela segue a mesma lógica do estudo por ciclo de estudo. Você vai estudar português, em seguida matemática, em seguida administrativo, em seguida constitucional, independente de ser amanhã ou depois, mas o importante é você ciclar, você girar as matérias e não esgotar uma para depois passar para outra. Esse princípio se aplica no Anki também. Você pode criar seus decks separadamente, mas depois cria um deck para você depois jogar esses outros decks, tá? Cria um deck pai, vamos dizer assim, deck chamado Estudos Diários. E depois você joga todos aqueles outros decks para dentro desse deck Estudos Diários.
E aí você pode randomizar, tá? Configurar o Anki para randomizar. Ou se você não quer mexer em configurações, se você não sabe fazer isso, não tem problema. Simplesmente você vai fazer o Anki ali, só que não de uma forma sequencial, e sim de uma forma intercalada, tá? Isso daí vai potencializar muitos estudos, tá? Existem vários estudos científicos comprovando o poder da intercalação. E o sexto e último princípio é o princípio da elaboração. O que seria a elaboração? Os estudiosos aí da aprendizagem falam que elaboração é o seguinte, é o ato de você ler um texto, você entender esse texto e você anotar o seu próprio entendimento. É você criar na sua mente um entendimento pessoal, aquele entendimento que você poderia explicar para qualquer leigo aquele assunto que você acabou de ler, que a pessoa iria entender. É você tornar mastigável, você tornar palatável, você tornar mais digerível aquele assunto, dando o seu tempero àquela informação. Você vai estudar, você vai entender e você vai criar um cartão com o seu conhecimento, com as suas palavras. E sempre tentando associar, tá? Sempre associando com conhecimentos passados que você já tenha, tá? Então esse é um dos grandes segredos também da aprendizagem. É sempre quando você vai aprender algo novo, é você associar com algo, com conhecimento prévio, tá? Isso também faz parte da elaboração. Bom, esses são os 6 princípios mais importantes para a gente estar usando dentro do Anki Flashcards. É claro que existem outros princípios aí inventados aí pelos anqueiros, que eu respeito muito, todos são extremamente válidos, mas na minha opinião, até agora esses são os 6 principais princípios para a gente estar utilizando dentro do Anki Flashcard e tentar não feri-los, tentar respeitá-los, porque com certeza você vai ver um bom resultado após aplicá-los na prática. E tem um acrônimo aí para você memorizar esses princípios, que seria o REDIE. REDIE: recuperação de informação, reflexão, o espaçamento, a diversificação, a intercalação e a elaboração. REDIE. Então fixe aí esse acrônimo para você estar aplicando no seu Anki e depois me conta aí o que você achou, se você já está aplicando algum desses princípios, se você tem algum outro princípio aqui para comentar, se você teve algum insight aí de como melhorar o seu estudo com o Anki Flashcard. Vamos conversar, vamos trocar aquela ideia. Acompanha no Instagram que eu estou produzindo conteúdo sobre aprendizagem, sobre concurso público e, é claro, sobre Anki Flashcards. Nos meus stories eu sempre coloco lá as caixinhas de perguntas e tiro várias dúvidas sobre Anki Flashcard, gravo os vídeos ali explicando todas as dúvidas que a galera me manda. Então tá sendo bem produtivo lá pelo Instagram também, apesar de eu ter começado a conta recentemente, mas é isso aí. Vamos lá, tamo junto, é só o começo, hein? Fui!